Essa entrevista? Vamos lá, garotinho. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Boca Quente, parte 2 da Superdifusora, Dr. Bruno, que está aí à frente da gestão do Laboratório de Análises Clínicas, Dr. Ivan Cavalcante. E hoje, a razão da visita é um selo, né? O PNCQ, recebido aí, selo de qualidade dada ao Laboratório de Análises Clínicas, Dr. Ivan Cavalcante. Dr. Bruno, seja bem-vindo. Do que se trata o selo, como é que funciona e quais são os critérios para essa destinação? Boa tarde. Boa tarde, professor Alberto Melo, boa tarde, Ian Pereira, boa tarde, o grande Adjamilton Pereira, de volta a essa casa. Não tinha tido ainda o prazer de vê-lo aqui, agora estamos na bancada. E um abraço a todos a legião de ouvintes espalhados por o Brasil inteiro, que essa rádio é fantástica. E o programa Boca Quente sempre foi uma marca registrada de Cajazeiras. Na verdade, essa marca que nós recebemos, esse selo que recebemos, já fazíamos jus a ele desde 2021, vez que Dr. Ivan, por livre e espontânea vontade, quando vivo, pelo desejo de oferecer um melhor em qualidade, em precisão dos resultados dos exames laboratoriais, se filia ao PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que tem sede no Rio de Janeiro e que atende a todo o Brasil, a América Latina grande, vários países da América Latina, tem países da Europa e também na África, Canadá, também na América do Norte, que tem laboratório que utiliza esse mecanismo para uma auditagem, ou seja, ser auditado externamente dos resultados que se obtém nas amostras. Então, Dr. Ivan, por livre e espontânea vontade, em 2006, em agosto de 2006, se inscreve nesse programa e passa a fazer parte dele. A cada 5 anos, Ian, obtendo resultados excelentes, mês a mês, de forma ininterrupta, você tem direito a receber uma comenda. Ele recebeu a bronze, conseguiu ainda ver a ouro, e com os 15 anos, em 2021, nós teríamos recebido, se não fosse a pandemia, a platina. Então, naquele momento que estávamos no turbilhão da pandemia, ficou para depois e recebemos agora em maio esta comenda. Mas já estamos aí há 1 ano e 6 meses em média para receber a diamante. Haja vista, a gente já recebeu o resultado de 2024 como excelente. Então, falta-nos agora 2025 e até meados de agosto de 2026 para recebermos, se Deus quiser, a comenda em nível diamante, que serão 20 anos de forma ininterrupta, obtendo resultados excelentes nesse programa. Só se credencia, só se permite ser auditado pelo CNPq quem tem assim certeza de que faz um trabalho de qualidade, doutor Bruno. Isso, na verdade, era o desejo que o doutor Ivan sempre teve, de levar o nome de Cajazeiras adiante, e como bem falávamos aqui, escutávamos vários depoimentos de vocês, aqui na bancada fora do ar, tanto que o laboratório tem referência em João Pessoa, em Fortaleza, em Recife. O Dr. Ivan se fez ser conhecido fora, era um homem que visitava anualmente os congressos da área de análises clínicas, ou do PNCQ, ou da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E esses congressos são feiras que propicia você conhecer novos equipamentos, novos reagentes, novos exames, como também é um momento de estudar, de continuar a estudar, de ver o que tem de mais novo, de mais moderno, em várias áreas de nossa atuação profissional. Assim a gente também tem feito, tão somente voltaram os congressos em 2022, pós-pandemia. Eu participei em Fortaleza. Ano passado, o nosso colega Dr. Lázaro, biomédico, foi nos representando no Congresso Brasileiro, que foi em Florianópolis. Esse ano eu estive em Natal e já estamos escalados para ir em Campinas, São Paulo, próximo ano, se Deus quiser. Eu tenho uma pergunta muito específica, doutor Bruno, porque, assim, para quem está em casa, entender a seriedade, a importância de um exame bem feito. O Laboratório de Análises Clínicas do Dr. Ivan Cavalcante é conhecido na Paraíba inteira. Inclusive, eu vim aqui do amigo Adjamilton, ele diz assim que o exame é aceito no Nordeste inteiro, né? Quando é feito aqui,
no laboratório de marca, considero, internacional. E eu já fui vítima de alguns laboratórios em uma situação de saúde há um tempo atrás, em que, infelizmente, os exames não estavam corretos. Então, a pergunta é a seguinte: qual a importância de um exame bem feito, com credibilidade e a certeza de que os resultados são aqueles para o paciente diante de seu médico, que é o serviço oferecido pelo laboratório Dr. Ivan Cavalcante? Professor Herbert, eu escutei muitas vezes, eu tive o privilégio de sentar na bancada do laboratório. Para quem conhecia o Dr. Ivan, sabe que ele terminou os dias de vida saindo de lá para ser internado praticamente na época do Covid, e infelizmente de não vencer essa luta. E aí a gente conversava muito, ele dizia: Bruno, é melhor não se fazer do que se fazer um exame mal feito. Por quê? Porque a própria Sociedade de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que é uma entidade de médicos e não de farmacêuticos ou biomédicos ou biólogos que atuam nas análises clínicas, atesta que até em 70% as decisões médicas se baseiam nos resultados de exames laboratoriais. Então, o exame laboratorial ele consegue enxergar aquilo que os olhos não veem. É o GPS. Eu digo que o laboratório de análises clínicas está para a área da saúde, como o IML está para a área forense. Né? Acontece um crime, fica como aquela coisa obscura. Como a UTI está para aquele paciente. E você precisa descobrir, ali com uma alíquota de sangue retirada de suas veias ou de artéria, dependendo do tipo de exame, qual é a amostra adequada, ou também de outras espécies, como líquido espermático, como secreção purulenta. E aí nós temos uma infinidade de exames, cerca de mais de 5.000 exames diferentes, com as variadas espécimes, urina, fezes. Ele vai trazer à luz aquilo que não se vê. Então, o cidadão, quando procura um médico, ele traz as queixas, ele traz sinais, ele traz sintomas, e o médico levanta uma hipótese diagnóstica, que vai testá-la com exames de imagem e exames de laboratório. Então, ao final desse ciclo, levando de volta o resultado para o médico vai ter um norte para tratar o paciente. Então, a gente entra no diagnóstico, a gente entra no prognóstico da doença. O que é o prognóstico? É uma análise de se aquela doença vai progredir para um desfecho final feliz ou não, como também a gente entra na área da saúde no momento de um check-up tão importante, porque muitas vezes você tem doença silenciosa como diabetes, você está ali com o nível de glicose já considerando diabético, porém não está trazendo nenhum dano, nenhum transtorno, o que vai trazer futuramente se você não tiver uma interferência antes. E aí, se descobrindo precocemente, também aí tem a questão da próstata, que agora em novembro tanto se falou, a campanha, um mês dedicado a isso. Se você consegue precocemente detectar aquele câncer de próstata, você vai ter um prognóstico muito melhor, você vai ter um custo menor de tratamento. Então, o laboratório tem que ter essa credibilidade para que o médico possa acreditar naquele resultado, tomar a conduta correta, e quem vai ganhar com isso é o paciente, é lógico. Ô, doutor Bruno, a gente conversava aqui na interna e a gente falava sempre dos investimentos que o doutor Ivan fazia em equipamentos modernos, na capacitação do pessoal, e eu perguntei como é que estava desde lá agora, e o senhor me dizia que continua a cada ano atualizando, comprando equipamentos novos, e por isso que esse diferencial do laboratório Ivan Cavalcante. E deixa, doutor Bruno, me permita, dentro da sua pergunta ainda, Tiago, qual é o peso que o senhor carrega nas costas, ter que representar, dar continuidade a um legado tão bonito, histórico e de tanta responsabilidade e serviço prestado à sociedade cajazeirense, que foi ali construído, edificado ao longo dos anos por doutor Ivan? Isso, e aí a Dejamildo Pereira e ouvintes que estão em casa a nos prestigiar com a audiência, quando aconteceu o fatídico dia da morte do doutor Ivan, eu lá em Sousa, eu resido em Sousa, me preocupava, dizia: e agora, como é que segue o laboratório? Porque eu sempre entendi, e eu sempre dizia a ele, que o laboratório levava o nome dele, então era uma coisa que seria imortalizada. Nós somos mortais, e aí o que de fato aconteceu de uma forma inesperada, o doutor Ivan partiu ainda muito cedo, um homem ainda cheio de vida, com muitos planos. O doutor Ivan era uma pessoa à frente do seu tempo, sempre
antenado às mudanças. E aí eu recebi um convite, porque eu já havia trabalhado no laboratório, e aí dias depois da sua morte recebi o convite de sua família, de sua esposa, para dar uma ajuda, um suporte nesse momento de transição. E eu vim, deu para adaptar a minha vida ao momento do laboratório, e recebemos dela toda a confiança, e o que ela mais me pedia era que não deixássemos aquilo ali cair, aquela bandeira cair. Então, foi um peso muito grande, a gente temia realmente, porque o laboratório levava o nome e leva o nome dele. Então, era aquela expectativa, será que o cliente ainda vai nos procurar, vai entender que a coisa continua como era? E aí, em 2021, estive aqui dando uma entrevista, trazendo a tranquilidade aos clientes, aos parceiros, aos amigos, aos médicos, de que estávamos ali para uma missão de dar continuidade a um legado. Como você bem diz, o Dr. Ivan não deixou só uma herança material para a família, ele deixou um legado para Cajazeiras e para toda essa região, uma vez que começou a sua história aqui nas análises clínicas em 1982, numa sociedade com mais 2 colegas. Depois ele fez carreira solo e nós estamos em carreira solo desde 1990. Então esse período todo foi de investimento, e nesses últimos 4 anos, professor Adjamilton, nós estamos com tudo renovado. Nós trouxemos equipamentos que já eram modernos, mas precisávamos modernizar ainda mais para dar mais agilidade, para termos mais capacidade de fazer, uma vez que estávamos crescendo e precisávamos ser mais ágeis. Então a gente investiu, só esse ano foram 4 equipamentos diferentes que nós adquirimos. Por exemplo, nós temos hoje, aqui em Cajazeiras, somos o único a ter um equipamento de hemoglobina glicada por HPLC, que é uma metodologia considerada padrão ouro pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, um equipamento caro. Mas como a gente tem o desejo de trazer o melhor, de trazer um diagnóstico seguro, a gente vai buscar, mesmo aquilo custando um pouco mais, ou seja, diminuindo a margem de lucro. A empresa precisa pensar nessas 2 possibilidades, mas a área de saúde não pode transigir, não pode ser diferente, tem que se pensar primeiro na qualidade de vida do paciente e do nosso cliente. Então, quem está nos ouvindo em casa, quem tem o prazer de conhecer, volta e meia a gente chama algum cliente para conhecer o laboratório, para conhecer os equipamentos. Então eu digo a você que nós estamos com tudo o que tem de mais moderno no Brasil. Doutor Bruno, eu tenho uma pergunta, não sei se você tem aí, mas a minha rápida questão é, conversa boa, a gente vai até amanhã. Desses exames que hoje o laboratório faz, doutor Bruno, quais são os mais modernos que a equipe Dr. Ivan Cavalcante oferece? O que há de mais moderno hoje nas análises clínicas seria a biologia molecular, seriam esses exames de genética. O que não está ainda, infelizmente, ao alcance da gente, pela demanda que ainda não é tão grande. Mas eu creio, com o avançar da tecnologia, com o avançar do diagnóstico, aquilo vai ser logo implantado aqui por nós, se Deus quiser. Mas em 2009, Dr. Ivan trazia para Cajazeiras um aparelho para fazer hormônio aqui, por quimiluminescência. Ele já fazia por ELISA, que era uma metodologia anterior à da quimiluminescência. E aí, depois da nossa chegada, ele já tinha feito uma troca desse equipamento por outro da mesma marca, da Beckman Coulter, mais moderno. E aí a gente implementou outros testes, aumentou o leque de testes para que fizéssemos mais exames e entregasse no mesmo dia da coleta aos clientes. Esse equipamento aí é aquele que diz da criança o que você vai ter, a possibilidade de doença? Não, esse aí seria os exames de genética, né? Que hoje está começando... Por exemplo, essa máquina Pegasus de Jamil que está com 95 anos, aí essa máquina faz o quê? Hoje, Herbert, existe um ramo da medicina preventiva que vai buscar no DNA as possibilidades do ser humano vir desenvolver algumas doenças. Isso já é uma coisa bem palpável, mas ainda tem um custo elevado e não dá para a gente trazer ainda para fazer aqui em Cajazeiras. Mas o que nós não fazemos aqui, não por falta de competência ou falta de equipamento, mas pela demanda que não comporta, a gente tem como parceiro o Hermes Pardini, que é um maior laboratório de apoio no Brasil. Houve uma fusão do Hermes Pardini no ano atrasado com o Fleury. Fleury nada mais, nada menos do que o melhor laboratório do Brasil. Só isso? Só isso. Então ele fundiu com o Pardini, o que já era bom ficou ainda melhor. Muito técnico, muito exigente.
E nós estamos nessa parceria desde o início, doutor Ivan deixou. Então, a gente confia neles, esses resultados, como também confiamos no teste do pezinho ao CTN, eu já levei meu filho em Recife, numa médica renomada em Recife, e ela me perguntava, e o teste do pezinho do seu menino? Quando eu apresentei, ela disse, esse aqui eu fico calado, porque o CTN é o melhor. Então, eu ligava para o doutor Ivan, na época eu tinha saído do laboratório, e dizia isso para ele, está vendo como eu digo a você que compensa a gente procurar os parceiros ideais? Então, assim a gente tem feito, sempre buscando trazer o que há de melhor para Cajazeiras, para essa região e para aqueles que nos buscam. Doutor Bruno, eu quero parabenizar toda a equipe em seu nome por mais essa conquista e a outra que ainda não receberam. Agradecer as lembranças que vieram aqui para todos nós aqui da Difusora, como vem todos os anos, e desejar mais uma boa sorte a vocês, um bom Natal, um bom final de ano e muito trabalho para 2025. Muito obrigado. Eu queria só frisar que esse selo na categoria Platina, apenas na Paraíba, 69 laboratórios participam do Programa Nacional de Controle de Qualidade, o que passou a ser uma exigência legal agora em 2023, dado, haja visto, na pandemia houve muita confusão de resultados de laboratório discordantes, então se sentou a Anvisa, Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e de Patologia fizeram um documento exigindo que o laboratório clínico tenha que ter, a partir dali, um controle de qualidade externo para garantir seus resultados. Então, na Paraíba só são 69 que participam, dos 69, apenas 4 têm essa categoria platina, que são 15 anos de participação. Então, nós nos sentimos lisonjeados, ao mesmo tempo, com a responsabilidade muito grande de dar continuidade a isso e não deixar a bandeira cair. Aquela história, pouco tempo, muita pergunta. Aqui na interna, estão dizendo que a Covid está vindo por aí. O laboratório está... Rapaz, é interessante. Eu sou plantonista no Rio Grande do Norte e já é uma coisa bem real ali na região de Pau dos Ferros, ali é fronteira com Ceará, Hererês, Iracema. A gente já começa a ver casos de Covid. Uma vez... Agora não assusta tanto devido à população ter aderido à vacina, né? Tanto que já se conclama as pessoas a fazer aquele reforço vacinal, porque a vacina mostrou que teve eficácia realmente e não é mais tão preocupante como fora no início. A gente que é da área de saúde, eu vivi algo surreal. Eu saí de casa muitas vezes para dar um plantão no Regional de Souza e só tinha meu carro na rua. A gente saía de Souza para Pau dos Ferros para trabalhar, eu trabalhava na época no LACEN, só tinha nosso carro na estrada. Eu e um colega junto, a gente sempre ia e voltava, aquelas barreiras sanitárias em Uiraúna, em Major Salles, em José da Penha, na entrada de Pau dos Ferros. E aí, melando o carro de água sanitária, e de repente o pessoal dizia, vocês vão para onde? Não, a gente vai trabalhar, tá, tudo bem. Então nós nem sequer direito a férias o profissional de saúde teve naquele período, uma vez que demandava mais gente, então não tinha sentido fazer férias, né? Era um momento realmente de exceção, né? Bruno, obrigado, um abraço. Viu? Muito obrigado e um abraço aos ouvintes. Obrigado. Bom, tem um recadinho para dar aí, professor Herbert? Obrigado, muito Tem aqui, atenção, aposentado e pensionista.